Sabe o que aconteceu? Nós começamos a atrair o olhar da galera do bairro. E começou a acontecer um fenômeno depois da quebra desse muro. A gente começou a atrair pessoas de outros bairros. A fama foi expandindo. E eu me lembro que numa desses atendimentos, sentou na minha cadeira uma pessoa que tinha acabado de chegar da Suíça, indicada por outra cliente, que queria empreender no Brasil e abrir um negócio. E sem saber que nós estávamos sendo testados, a mulher sentou na minha cadeira, me fez um monte de perguntas, e eu sei que no final daquela conversa, ela fez uma proposta da gente abrir um espaço numa área nobre da cidade, e a gente ficou com muito medo. Porque a gente estava ganhando uma grana, tinha uma clientela. Sabe assim, quando você se agarra naquilo que você tem e o novo te apavora, o novo te assusta, na verdade. E a gente ficava agarrado naquela coisa do conhecido que a gente tinha ali. Um medo de largar e não dar certo e perder aqueles 2 anos e meio de conquistas que a gente teve ali no bairro. Nosso salão bombava, gente. Eu lembro que teve um sábado, uma noite, que sentou eu e meu irmão quase 11 horas da noite, 23 horas, de um dia intenso de trabalho. E a gente sentou no chão e a gente contava dinheiro assim, ó. Nunca tinha visto tanto dinheiro num dia. E a gente olhou pra cara um do outro e falou assim, pô, acho que a gente tá no caminho certo. E aí veio essa proposta e bateu a insegurança, o medo. E aí eu falei pro meu irmão assim, ó, vamos fazer o seguinte. A gente fica aqui de terça e quarta dando atendimento pra galera, e depois das 6 pra essa galera do bairro que não vai conseguir ir pra essa área nobre, pagar o valor dessa área nobre, né? E trabalha 2 vezes ali. E fomos assim. E aí a gente começou a ganhar e cair na graça da classe média alta aí de São José do Rio Preto. E trabalhamos nesse espaço aí um tempo, até que não deu certo algumas visões e algumas coisas, e a gente resolveu montar o nosso próprio salão, agora não mais em bairro. E assim nasceu a junção aí minha e do meu irmão. E nesse período aí eu passei por um problema bem sério na minha vida, né? Eu era casada, tinha 12 anos já, e eu me separei. E eu precisava aumentar minha renda, porque eu ia ter que ser agora o homem e a mulher de casa. E só com o que eu ganhava no salão me dava um medo muito grande de não conseguir sustentar meus filhos e fazer o que eu tinha que fazer. E eu comecei então a procurar um trabalho extra, mas dentro da área que eu trabalhava. Comecei a sondar os consultores que iam no meu espaço sobre a área técnica e o que eu precisava ter para poder ingressar nessa outra área e ganhar um extra aí para sustentar a casa. E acredito que essa é a história de muitos cabeleireiros, porque eu escuto muitas histórias, né? E comecei então minha jornada profissional na área técnica há 18 anos atrás. E minha primeira empresa foi a Italian Color. Eu comecei como trainee e depois como técnica júnior. E a gente era treinado em São Paulo, a gente tinha um diretor técnico que é uma pessoa que me inspirou demais. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi ele no palco, dando treinamento para todo mundo, eu falei, caramba, quanto conhecimento esse homem tem, meu Deus. E ele envolvia a plateia de um jeito assim que você não escutava o barulho da asa do mosquito. Todo mundo vidrado no cara, assim, comendo as palavras dele, ele falando de um jeito assim, coisas difíceis, mas de um jeito que todo mundo entendia. E eu me lembro do primeiro pensamento que veio no meu coração. Assim, um dia eu quero ser igual a esse cara.
um dia eu quero falar com essa eloquência, um dia eu quero contaminar as pessoas com a minha palavra, inspirar as pessoas com a minha palavra. E subiu no meu coração um desejo de ser como aquela pessoa, que compartilhava o conhecimento gratuitamente, com uma graça maravilhosa. Ele foi meu primeiro mestre, alguém que eu modelei e me inspirei. Tudo que eu tinha para fazer, eu colava no cara. Como você acha que eu devia fazer isso, fazer aquilo? Estou querendo trabalhar isso e aquilo. Ele se tornou meu mentor. É uma pena que hoje ele não está mais entre nós. Ele se chamava Wagner Policarpo, morreu muito jovem, com uma doença terrível, e em 6 meses ele deixou a gente, muito novo. E eu me lembro que eu estava numa Hair Brasil, e o stand da Trans, eu já na Trans, e o stand da Italian Color ali do lado, e começou uma homenagem e uma chuva de papel picado do lado, e eu vi a foto dele no telão. Cara, passou um filme na minha cabeça. Hoje eu já estava no palco da Trans, em uma outra marca, em ascensão, mas eu me lembrei do que aquela pessoa significou na minha vida. Me emocionei muito naquele dia, porque naquele momento eu estava passando por um segundo momento muito difícil na minha vida. Eu estava na Hair Brasil trabalhando, mas eu estava vivendo um momento de grande dificuldade. Eu estava doente e fazendo quimioterapia. Trabalhando no meio da galera, interagindo, dando risada, mas por dentro vivendo o terror que aquele profissional que estava lá no telão passando tinha vencido e morrido. Então veio um misto de sentimentos em mim naquele dia, e a gente estava no final da Hair Brasil, assim, eu vi aquela galera toda batendo palma, e eu pensei assim, tive um outro insight, falei, meu Deus, ele não tá vendo nada disso, né? Por que não fizeram isso enquanto ele estava vivo? Por que não homenagearam? Por que as pessoas esperam perder coisas para valorizar? E eu pensei assim, eu quero viver o reconhecimento enquanto eu tô viva. E naquele dia eu decidi ser a melhor versão de mim mesma. Eu não sabia quanto tempo de vida eu tinha, como nenhum de nós na verdade sabe, né? Mas quando você recebe um diagnóstico de uma doença incurável, você fica com um medo acima da média. E eu não sabia quanto tempo eu ia ter de vida, eu não sabia se eu ia vencer o câncer, eu não sabia como ia ser o meu tratamento, eu não sabia quais iam ser as reações no meu corpo, se eu ia conseguir trabalhar, se eu não ia. Mas vendo aquela cena, eu decidi lutar pela minha vida e que eu queria receber o reconhecimento em vida. Eu queria fazer a diferença na vida das pessoas como Wagner. E a partir daquele dia eu acho que nasceu a profissional Gisele, né? E eu comecei a viver cada dia como se fosse o último. Porque eu não sabia como ia ser o amanhã. Então eu programava as minhas viagens, eu programava os meus cursos sempre para uma semana depois do processo de quimioterapia. Eu fiz quimio durante 7 meses, foram 7 sessões de quimioterapia. Eu perdi todo o meu cabelo, e vocês sabem como é difícil pra gente que trabalha na área da beleza ficar sem cabelo, né? Fiquei sem sobrancelha, todos os pelos do meu corpo, na verdade. E eu não quis usar lenço, não quis que as pessoas soubessem, porque quando você está vivendo processos assim, não é para todo mundo que você quer se abrir, né? Não é todo mundo que você quer compartilhar suas dores assim. Então eu preferi cortar meu cabelo, raspar minha cabeça e fazer uma peruca do meu próprio cabelo, do mesmo comprimento, e foi a primeira vez que eu mesma fiz a cor do meu cabelo.
E então poucas pessoas, a não ser aquelas que prestavam muita atenção, viam que não era o meu cabelo. Ficou muito natural. Eu me lembro da cena do meu irmão raspando a minha cabeça, né? Foi difícil para nós dois, assim, porque o Renato sempre foi muito apegado. Emociona um pouco de falar.